E aí, galerinha, tudo bem? Então, vamos continuar o nosso conteúdo de reações químicas, a parte 2. Na parte 1, a gente viu as primeiras reações, né? Como a gente analisar essas reações, que eram a de síntese e a de decomposição. Na parte 2, a gente vai ver as reações de óxido-redução, a reação de neutralização, que a gente já viu lá no sais, e a reação de combustão. Também é bem tranquilo para a gente interpretar elas, porque vocês não vão fazer o uso agora dessas reações, é só para vocês conhecerem e irem se ambientando para depois a gente utilizar isso lá no primeiro ano. Então vamos começar? A primeira reação que a gente vai ver é a reação de neutralização. O nome já diz que ela vai neutralizar alguma coisa que está acontecendo. As reações de neutralização, elas começam geralmente com um ácido reagindo com uma base. Lembra como a gente reconhecia quando era ácido e quando era base? Eu vou fazer um esqueminha para vocês lá no final dessa aula, para vocês relembrarem as duas últimas aulas, antes ainda, para reconhecer essas funções inorgânicas que a gente trabalhou. Isso também faz parte de uma atividade, uma tarefa que foi passado para vocês, Então eu vou fazer um resuminho bem rapidinho e aí vocês vão utilizando para fazer a tarefa também. Então a reação de neutralização é quando eu tenho um ácido e aí eu coloco ele reagir com uma base. Como eles têm pH opostos, o ácido ele tem um pH bem baixinho, que vai ali abaixo de 7, e a base ela tem um pH mais alto, acima de 7. Vamos falar do ácido clorídrico, ali é um pH 1, 2 no máximo, e a base um pH 12, 13, até 14, se for aqui o hidróxido de sódio. Quando eu coloco um em contato com o outro, eles tendem a se neutralizar. E essa neutralização, eu sei que está acontecendo porque forma um sal e forma água. Lembra quando a gente viu lá nos sais? Você separa o hidrogênio do ácido e a hidroxila da base. Esses elementos, eles que vão formar a água, Ó, o hidrogênio aqui, os dois hidrogênios que se ligaram e o oxigênio. O que sobra, deixa eu trocar a caneta aqui, que é o cloro e o sódio, são eles que vão formar o sal. Por que o Na está na frente e o cloro vem depois? Lembra que lá na última aula a gente viu a ordem como colocar, Como o Na é da primeira família, a menor família da tabela, é ele que vem na frente. O cloro é da família 7, então ele vem depois. Então, a menor família sempre vem na frente para montar o sal e a maior família sempre vem depois nessa montagem do sal. Tranquilo? Então, uma reação de neutralização é quando eu tenho um ácido reagindo com uma base que vai formar sal e água. É assim que vocês reconhecem uma reação de neutralização. Ah, mas como é que eu vou saber que é sal? Porque não tem hidrogênio e não tem hidroxila. O hidrogênio ele não pode estar aqui no início e a hidroxila não pode estar aqui no final. Como não tem essa substância, não tem esses íons aqui, eu tenho metal e ametal. E aí eu sei que eu estou formando um sal. Mas lá no finalzinho eu deixo o resuminho para vocês. Onde que a gente vê isso no nosso cotidiano? Aquelas queimaduras de limão, existem queimaduras bem graves quando você utiliza, vai lá, espreme o limão e aí vai para o sol, Não lavou a mão ou lavou muito mal, só passou uma água. Então aquele limão, aquele ácido limão, ele começa a reagir ele potencializa com o calor do sol e aí ele vai queimar a sua pele, porque a pele da nossa mão é uma pele muito sensível também, E não é só na mão, às vezes você que está espremendo limão espalha por tudo, no rosto, pelo braço, na perna, e aí você vai queimar. Para evitar que essas queimaduras aconteçam, porque são queimaduras que são doloridas e ficam marcadas, levanta até bolha em alguns casos mais graves ali de queimadura de limão, você tem que lavar bem a sua mão. Então, se você utilizar sabonete líquido ou sabonete em barra, geralmente eles são substâncias que têm um pH mais alto, Principalmente o em barra, que às vezes é feito com hidróxido de sódio, soda cáustica, ou algum subproduto, ou direto de óleo vegetal ou animal,
eles têm uma tendência a ter um pH maior. E isso vai facilitar a neutralizar a ação do ácido, né? Porque se eu tenho um pH alto, eu tenho uma base e isso vai neutralizar o pH baixo, que é o ácido. Então, quando você lava bem as mãos depois de mexer com limão, tanto com sabonete líquido, que o sabonete líquido às vezes pode ter até um pH um pouquinho menor, mas dependendo muito do sabonete. O sabonete em barra, sabão, às vezes tem um pH muito maior, dependendo do que ele é feito. Então, se você lavar bem a mão, o braço, com esse tipo de produto, com certeza você vai evitar ainda muitas queimaduras aí. Belezinha? Vamos para a próxima reação? A reação de oxirredução, o nome já diz que está oxidando. Então, quando a gente fala de oxidação, a gente está falando de ferrugem. Ferrugem de metais, né? Isso aqui acontece quando uma espécie química, quando uma substância, ela é oxidada. O que é essa ferrugem? Essa ferrugem são os óxidos que são formados de acordo com essa reação. O que acontece? Quando você tem, vamos pensar que esse barco que ficou abandonado aí na praia, né? Um local de muita umidade, de maresia, entra em contato o metal com essa umidade, com o oxigênio presente do ar, ele começa a sofrer a oxidação, começa a sofrer a ferrugem que a gente conhece, né? Então, as reações de óxido-redução, que depois a gente vai ver que uma oxida e a outra reduz, é o que acontece quando se entra em contato com o oxigênio. E aí esses materiais vão formando esses óxidos que a gente pode ver por meio da ferrugem. Então, são reações que estão presentes no nosso cotidiano. Pensa no pessoal que mora lá à beira-mar, que mora mais no litoral. Se você conversar com eles, né, quem viaja bastante aí final do ano na praia, às vezes aluga uma casa que tem aqui uma geladeira que já está meio enferrujadinha, né, que tem um material eletrônico que já não funciona direito. Isso tudo é decorrência da oxidorredução ou da oxidação que acontece lá por causa da umidade, por causa da maresia. Sal, água, oxigênio são coisas que vão favorecer essa oxidação acontecer. E por último, a reação de combustão. Combustão quer dizer queima, quer dizer liberação de energia. Para a gente continuar com nossos exemplos lá de Star Wars, para quem curte, quem não curte, ok, não vai mudar nada, né, pessoal? Mas quem tiver a fim de assistir os filmes, tem bastante aí para assistir. Pensa lá que eu tenho o Mestre Yoda. Pensa no Mestre Yoda como uma substância qualquer que vai reagir com o oxigênio do ar, né? Ou um oxigênio que foi injetado. O sabre de luz é como se fosse a liberação de energia, a energia que foi formada dessa substância ligada aí com o oxigênio. E aí vai formar CO2 e água. Essa formação, né, é o que indica que é uma reação de combustão. Se você tem uma substância que reage com gás ou oxigênio, vai liberar energia que pode ser calor, que pode ser luz, que pode ser fogo, ele vai produzir gás carbônico, que é o CO2, e água. Então, as reações que apresentam como produto, lembra? São substâncias que estão depois da seta. Se produziu CO2 e água, quer dizer que é uma reação de combustão. E aí a gente vai utilizar uma equação bem simples aqui. A gente tem o gás metano, né, que a gente vai colocar ele reagir com o gás oxigênio. Ele vai formar CO2 e água, gás carbônico e água. O que muda aqui? Se eu mudar essa substância, porque é só essa aqui que muda nas reações de combustão. O resto permanece igual. O que muda é a quantidade dos elementos, que isso a gente tem que ajustar fazendo um balanceamento químico, que é o que a gente vai ver lá na próxima aula. Então, como ficaria essa reação de combustão do metano se eu já colocasse nas quantidades corretas? Então, eu teria 2CH4, 4O2, 2CO2, mais 4 águas. Isso tudo a gente vai ver passo a passo mais tarde. Mas é só para vocês entenderem que eu posso mudar a substância que está aqui na reação de combustão e a única coisa que eu vou ajustar
são os números desses elementos antes e depois da seta. Porque vai permanecer sendo o oxigênio reagindo e produzindo CO2 e água. A única coisa que muda é a quantidade que eu estou produzindo destas substâncias, ok? Essa reação de combustão, de queima do metano, é uma reação que está presente no nosso dia a dia, só que a gente não vê, né? Os lixões, os aterros sanitários que formam bastante gás metano, eles sofrem a queima disso para poder gerar energia depois. Então, a queima do metano é uma forma de geração de energia. As reações de combustão, elas não são apenas queima de alguma coisa, né? Essas reações, elas podem ser utilizadas para formação e produção de energia. Uma coisa que a gente tem que lembrar, aquelas substâncias que podem ser alteradas são as substâncias que queimam. Essas substâncias que queimam, como o metano, como a gasolina, como o etanol, a gente chama de combustíveis. Aquelas substâncias que reagem com o combustível são os comburantes. Então, eu não posso ter uma reação de combustão, eu não posso ter uma queima se eu não tiver um combustível e um comburente. Então, sempre vai ter o oxigênio como comburente reagindo com uma substância que vai queimar como combustível. E não precisa ser só o gás oxigênio. Saindo da formação ali saindo da equação de combustão pura, a gente pode ter outros comburentes, como o gás hidrogênio. Então, como eu havia prometido, a gente só vai fazer uma revisão bem rapidinha de como reconhecer os ácidos, as bases, os sais e os óxidos, que foram as aulas anteriores, né? E aí vocês tiveram uma atividade para fazer e eu sei que tem gente que ficou com dúvida. Então, para facilitar a vida aqui, um resumão aí que vai ajudar muito vocês na hora de fazer as atividades e também na hora de reconhecer essas substâncias no dia a dia. Então, a primeira coisa, para a gente reconhecer essas funções, que a gente chama de funções inorgânicas, cada uma tem uma característica própria, por isso que não é difícil de reconhecer. Os ácidos sempre vão ter um hidrogênio na frente ligado por um não metal. O que são esses não metais? Aqueles elementos lá da família 4, 5, 6 e 7A da tabela, aqueles que ficam lá no outro cantinho da tabela. Então, quando o hidrogênio se liga com esses não metais, eles formam ácidos. Não todos de forma geral, porque a gente tem exceção ali da água, né, que é hidrogênio com oxigênio, mas aí vocês vão já saber o porquê. Então, o exemplo aqui do HBr, que é o ácido bromídrico. Então, ele começou com hidrogênio e seguiu agora do bromo. E a gente tem o ácido sulfúrico, né, que são 3 elementos diferentes, H2SO4. Então, independente do número de elementos, começou com hidrogênio e tem ametal ou ametais ligados a esse hidrogênio, ele é um ácido. As bases é o contrário. Então, ele começa com um metal, que é lá as primeiras famílias 1, 2, 3, 4, 5, até a 3 ou 13 da tabela, grupo 13, porque aí se inclui todos os metais lá do meio da tabela. E quer dizer que eu tenho um metal ligado a uma hidroxila. O que é essa hidroxila? É esse oxigênio e hidrogênio que estão juntos, né? Então, quando eles se ligam, eles vão formar uma base. Então, um exemplo aqui de base que a gente já viu aqui é o NaOH, que é o hidróxido de sódio. O sódio é um metal lá da família 1A da tabela, e ele se ligou com a hidroxila formando uma base que a gente conhece por soda cáustica. Os sais é mais fácil ainda, porque não começa com hidrogênio e não termina com hidroxila. Só tem metal no início e ametal no final. Nada impede que tenha um hidrogênio no meio desse sal ou uma hidroxila no meio desse sal que vem de uma neutralização parcial. Só que isso vocês vão ver só lá no primeiro ano. Então, a princípio, a gente reconhece os sais porque eles são formados, né, a partir de uma neutralização e são formados agora por metal e ametal. E aí nós temos o NaCl, que é o nosso cloreto de sódio, conhecido como sal de cozinha. Então, a gente tem o sódio, que é da família 1A, a gente já viu ele antes, e o cloro, que é da família 7A. Então, eu tenho um metal ligado a um ametal.
E os óxidos eu reconheço porque é o oxigênio ligado a outro elemento, né? O melhor seria dizer um elemento qualquer ligado ao oxigênio, porque o oxigênio geralmente ele fica depois desse elemento. Um exemplo é o CO2, que é o dióxido de carbono ou o nosso gás carbônico. Independente da quantidade, né, de átomos do elemento, só vai ter dois elementos, por isso que a gente chama os óxidos de composto binário. Só vai ter o oxigênio e outro elemento ligado a ele. E a gente tem o CO2 e tem também H2O, né, que é a água. Então eu tenho dois hidrogênios e um oxigênio. Pelo fato de ter essa configuração de ter só dois elementos e o oxigênio ser o mais eletronegativo, ele forma um óxido. Essa questão de eletronegatividade a gente também vê lá no primeiro ano. Isso aqui são só um macetinho rápido para vocês reconhecerem rapidamente se a gente está falando de ácido, base, sais ou óxidos. Tranquilo, pessoal? Ficou mais claro agora? Quem tiver dúvida ainda na tarefa, quem tiver dúvida no conteúdo, me procura, não fica com dúvida que eu estou tirando bastante dúvida ali no privado e não tem problema nenhum, pode me chamar, beleza? Até a próxima aula!